Olá, estamos iniciando uma série de programas destinados a comentar a nossa liberdade de expressão religiosa. Até onde a sua liberdade, a minha liberdade, a nossa liberdade de expressão religiosa pode chegar. Tema bastante complexo, tema bastante amplo, tema bastante polêmico. Por que polêmico? Você já pensou no porquê que o católico, o protestante, o espírita pode, suponhamos, utilizar a via pública? Qual é o nosso direito em utilizar a via pública? Você já chegou a pensar que, por que em uma procissão de fé que os católicos professam, por que e onde está a nossa garantia, ou a garantia de professar esta fé? Por que um bandista pode baixar o seu ebó em uma encruzilhada? Por que o protestante pode fazer a sua passeata com a fé? Onde está e onde agasalha o nosso direito, o seu direito dentro de nosso ordenamento? Como disse, estamos aqui para exatamente orientá-lo, encaminhá-lo, defendê-lo dentro deste direito. Até onde você pode? Até onde nós podemos? É um tema bastante amplo. Para adiantarmos um pouquinho e lhe dar um panorama de por onde caminharemos, eu começo lhe dizendo que o nosso direito está em nossa Carta Magna, na nossa Constituição, que é a lei maior. Lá no artigo 5º dos direitos fundamentais, existe um inciso onde ele fala que todos somos iguais perante a lei. Vejam a importância disto quando, neste mesmo artigo, no inciso que existe também, ele diz: é inviolável a nossa crença, a nossa convicção religiosa. Ora, isto nos garante a professar a nossa fé. Uma pergunta você pode me fazer: quando isto se inicia? Em futuros programas eu lhe darei notícias desde a época do Império como isto vem acontecendo. Porém, hoje, a nossa Constituição nos dá amparo amplo para que qualquer um professe a sua fé da forma que lhe convém. O que a lei diz? Que é inviolável a nossa convicção. A nossa convicção é o que nós pensamos naquilo que nós cremos. A lei nos garante o culto. Que culto? Qualquer lugar. Eu posso, você pode professar a sua fé em qualquer lugar, tanto no templo quanto fora do templo. Isto é um direito que é nosso. Direito este, inicialmente, como disse, pela Constituição. Lá ela começa a garantir a inviolabilidade da nossa crença. Como disse, é muito importante. Sobre isso, nossos legisladores, ou seja, nossos representantes no Congresso Nacional, é quem, a cada dia que passa, vem se aperfeiçoando dentro do nosso sistema legislativo, leis que nos garantam a nossa liberdade de expressão. Para se ter uma ideia da importância que é isto, suponha que qualquer um de nós venha a ser vilipendiado, ofendido em nossa fé. Pois bem, a autoridade que nos ofende poderá sofrer uma punição gravíssima, sob pena de reclusão ou perda de cargo. Suponha, nós que professamos a nossa fé com liberdade, com fundamento lá na Constituição, como disse, inviolável o nosso direito de crença religiosa, a nossa convicção. Suponha que uma autoridade, após a entidade religiosa solicitar
a sua autorização para uma procissão, para uma marcha da fé, para um trabalho de umbanda, um trabalho de candomblé, enfim, alguma manifestação de culto, uma manifestação de fé livre e espontânea, dentro do nosso ordenamento jurídico, pátrio, dentro de nosso país, venha a vilipendiar, venha a lhe proibir, venha, de certa forma, cercear o seu direito a esta liberdade. Você, nós, qualquer pessoa, poderá exercitar, segundo também uma lei já destinada para isso, o direito de representação contra aquela autoridade. Mas você poderia me perguntar como eu faria isto? Estou aqui exatamente para lhe orientar, para lhe observar, para lhe ajudar. Este é o espírito da TV Espiritualista, a qual eu agradeço muito a oportunidade de poder lhe falar sobre esta matéria. É uma matéria apaixonante, que é o direito à liberdade de expressão religiosa, onde poucos até hoje se debruçaram, se dedicaram a estudá-la. Pois bem, voltando, a autoridade que lhe cercear este direito, ela sofre um processo administrativo sob pena, como disse, de até reclusão. É um processo jurídico que a entidade religiosa representará esta autoridade policial, civil, policial, militar, qualquer representante, qualquer de Ministério Público, qualquer, enfim, militar, qualquer autoridade nela investida poderá ser representada e, dentro de um processo jurídico, sofrer as penas que lhe são atribuídas. Isto porque, mais uma vez, eu volto a afirmar, esse direito está lá no artigo 5º de nossa Constituição, onde todos são iguais perante a lei, onde todos temos o direito à nossa convicção religiosa. Ela é tão importante, mas é tão importante, que no decorrer de outros programas eu estarei lhe informando mais sobre essa matéria. Inclusive peço, você poderá mandar um e-mail para o nosso e-mail que está aberto, à disposição, lhe responderei com o máximo prazer, com uma grande pesquisa, com uma boa vontade, porque nós temos o direito à informação. Também está em nossa Constituição o nosso direito à informação. E o nosso e-mail que deve aparecer aí no vídeo, liberdade de expressão, tudo junto, @tvespiritualista.com.br. Escreva e eu estarei lhe respondendo. Acrescentando um pouquinho mais da importância que é a nossa liberdade de expressão religiosa, o nosso direito à religião. Eu digo isso porque nem todos os países agem dessa forma. Há outras constituições que no futuro lhe darei notícia, não são tão iguais à nossa. Mas veja a importância que nós temos quando, desde do detento, do internado, nos estabelecimentos penais, no Estatuto do Menor e do Adolescente, há previsão de que haverá dentro do estabelecimento a liberdade ao culto religioso. Ao detento cabe, inclusive, portar dentro do estabelecimento penal os seus instrumentos de fé, seja ele qual for. E isto está numa lei que o nosso legislador sempre se preocupa em cada vez mais aperfeiçoar. Voltando ainda à importância que isso detém, veja você o seu filho alistado para o serviço militar, com 17 anos. Porém, ele tem a convicção religiosa. Ou seja, através desta convicção religiosa e por ela, esse mesmo jovem poderá se negar a pegar em armas, porque vai contra a fé que ele tem. Ora, você me perguntaria, como eu faria com o meu filho,
que professa uma fé em tempo de paz, se nega a prestar um serviço militar? Ele não vai, inicialmente, se negar a prestar um serviço militar. A lei, através dos nossos legisladores, são nossos representantes do Congresso Nacional, o deputado que nós votamos, que você votou, que você escolheu para representá-lo, aquela procuração que você deu ao seu deputado através do seu voto. Pois bem, é ele que elaborou esta lei já há um tempo atrás, que ela já existe e é solidificada, em que ela diz que o menor ao alistado, perdoe-me, ele poderá se isentar do serviço público, da prestação, do serviço militar, que é o serviço público, desde que ele professe a sua religião. Ora, ele poderá prestar serviços de filantropia, serviços de assistência social e mesmo serviços produtivos, desde que nós possamos provar que ele professa a sua fé. É tamanha a importância, e insisto, que dentro das forças militares nós temos uma equipe ou oficiais da ativa, militares capelães, eclesiásticos. Eclesiástico qual? De qualquer religião. Ele está lá para prestar assistência religiosa aos comandados, a quem serve. Então, ora, como pode o seu filho, com 17 anos, que professa uma fé, que ele negar-se a pegar em armas, que vai contra a filosofia dele, em pegar em armas, pois esse mesmo jovem irá prestar um serviço militar cuja destinação é a defesa da pátria, porém ele poderá tirar vidas. Isso vai contra toda a fé que eles têm. Pois bem, esse menor, através de lei, poderá se isentar da forma que eu disse, de uma forma dentro daquilo que a lei prescreve. Se quiser saber mais sobre isso, estarei a seu inteiro dispor. Basta, mais uma vez, insisto e lembro, mandar um e-mail para liberdade-de-expressão@tvespiritualista.com.br. Eu sei que várias dúvidas irão aparecer, irão surgir. Estaremos aqui exatamente para elucidá-los, para explicar por onde caminhamos. Um outro exemplo claro, que falarei logo após o nosso intervalo, que eu virei logo em seguida, será o nosso direito a utilizar a via pública para professar a nossa fé. Aguarde que eu volto já. 1 minuto apenas.